Olá, eu sou Andrezinho Rupereta e tenho uma preciosa pergunta para te fazer. Você já participou da Santa Ceia de maneira indigna? Algo a se pensar, né? No capítulo 11 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no verso 27, você vai encontrar esse texto. Por essa razão, quem comer do pão e beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma o pão e beba o cálice. O que muitas vezes não é explicado é o que significa, dentro deste contexto do capítulo 11, a expressão maneira indigna. E é isso que eu gostaria de esclarecer para você. Talvez você e eu possamos compartilhar da Santa Ceia de forma indigna, muitas vezes. E aqui eu não digo por causa dos nossos pecados, ou porque somos pecadores. Ninguém é digno, de fato, de participar da Santa Ceia, porque a única pessoa digna, de fato, é Jesus Cristo. Mas Ele nos fez, Ele nos concedeu a santidade dEle, a justiça dEle, Ele nos tornou Filho de Deus. Então, a maneira indigna aqui não é muito sobre o meu pecado, mas é sobre um tipo de comportamento. Quando você amplia e olha o contexto do capítulo 11, você percebe que dentro desse contexto, a maneira indigna está relacionada a um tipo de comportamento. E o comportamento aqui que Paulo tenta corrigir e está denunciando é o comportamento, vamos dizer assim, de cristãos seletivos. Há um grupo de cristãos dentro dessa comunidade que eles podem trazer boas refeições para estas reuniões. A reunião aqui é a reunião ágape, onde também se celebra ali, junto com toda a comunidade, essa lembrança, esse memorial da Santa Ceia ordenada pelo nosso Senhor. Dentro desse contexto, dessa comunidade, há um grupo de irmãos que pode bancar bem, pode trazer uma farta ceia, muita quantidade de comida e também bons vinhos. Porém, esse determinado grupo de irmãos, eles vão formar um grupo seletivo, um grupo seleto dentro dessa comunidade. Então vamos dizer assim, quem traz boa comida, come boa comida com aqueles que trazem boa comida. Quem traz bom vinho, bebe o bom vinho com aqueles que trazem bom vinho. Os irmãos mais pobres, que não têm condições, não têm a condição de trazer uma farta comida, de trazer um bom vinho, este irmão é excluído, porque o grupo anterior, o grupo que tem poder financeiro para trazer uma boa ceia, um bom banquete para a comunidade, eles vão comer apressadamente, eles vão comer antes dos demais, eles não vão esperar os demais. O que Paulo está corrigindo aqui é a desigualdade, um tipo de desigualdade dentro da comunidade. Um comportamento seletivo, onde você se junta com determinadas pessoas para fazer a sua refeição, porque essas pessoas são do seu mesmo nível, vamos dizer assim, elas estão niveladas, elas vão caminhar com você. Isso está claro dentro da epístola de Paulo aos Coríntios. Porque quando você vai no capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que existem diversas facções dentro dessa comunidade. Você tem a facção do apóstolo Paulo, você tem a facção do Apolo, você tem a facção de Pedro, você tem até a facção de Jesus. Que aqui no caso não é no sentido de humildade, mas sim de orgulho. Nós não somos nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, nós somos de Jesus. Aqui com um certo orgulho eles levantam a bandeira de Jesus. Não é no sentido de humildade, não é no sentido de serviço, de amor, não. Aqui é uma facção dentro da comunidade que levanta a bandeira dizendo: eu sou de Jesus e não pertenço aos demais.
Então você percebe dentro dessa comunidade certas facções. Você vê desigualdade de todos os tipos aqui dentro. Você vê sérios problemas. Então essa epístola ela trabalha com problemas e respostas a determinadas perguntas que foram direcionadas ao apóstolo Paulo. Aqui no capítulo 11 é um trecho desta epístola em que Paulo vai corrigir, em que Paulo vai lidar com um problema sério de, vamos dizer assim, desigualdade, de menosprezo, de egoísmo, né? Esses irmãos, eles são egoístas ao ponto de comerem todo o seu alimento, de beberem todo o seu vinho, de ficarem até bêbados. Paulo denuncia isso dentro dessa epístola e não perceber que o irmão mais humilde, o irmão mais simples, ele talvez durante a semana, dentro do contexto do primeiro século, ele não teve nenhuma boa alimentação. Mas aqui, nesta reunião chamada reunião do amor, ele teria a oportunidade de fazer uma boa refeição. Pelo menos uma vez na semana, ele tinha a oportunidade de comer, mas só que um grupo de irmãos seletivos que sentam separados dos demais, esses irmãos compartilham dos seus alimentos com aqueles que são do mesmo nível e eles menosprezam esses outros irmãos. Então, tratar de forma diferente os demais ou as demais pessoas dentro do corpo de Cristo é ter um comportamento indigno. Então, a maneira indigna de se tomar a ceia é quando você se torna alguém seletivo dentro do corpo de Cristo. Você tem o seu próprio grupinho de amizade, você tem o seu próprio grupinho de conversa. Algumas pessoas não podem se aproximar do seu grupo, algumas pessoas não podem entrar no seu grupo, porque você é seletivo demais, você é melhor do que essas pessoas, ou talvez você seja, ou eu seja, ou sejamos melhores do que os demais. Isso é algo que já foi denunciado lá na epístola de Tiago, né? Essa diferenciação entre favorecermos as pessoas mais ricas e menosprezarmos as pessoas mais pobres. Isso não se encaixa, isso não é um comportamento de alguém que diz seguir Jesus Cristo, que trabalha de forma seletiva com o corpo de Cristo. Ela se aproxima de determinadas pessoas porque determinadas pessoas estão no mesmo nível dela e ela menospreza outras pessoas dentro do corpo de Cristo. Então, desprezar qualquer pessoa dentro do corpo de Cristo, seja ela o seu líder, seja ela o seu amigo, seja ela o seu companheiro que está caminhando com você, indo para o céu com você. Se você tiver esse tipo de comportamento dentro do corpo de Cristo, se você favorece o grupo A e menospreza o grupo B, se você chama o grupo A porque o grupo A está mais, você tem uma maior afinidade, está mais perto de você, então você seleciona as pessoas do grupo A, as pessoas do grupo A são muito mais beneficiadas por você. Se você faz esse tipo de seleção, se você tem este tipo de comportamento, dividindo o grupo A do grupo B, você sempre que toma a sua Santa Ceia, você está tomando a sua Santa Ceia possivelmente de maneira indigna. E o caso fica mais sério quando você vai observando que no verso 30, estas pessoas que se comportam de forma indigna dentro do corpo de Cristo, elas estão sobre um juízo direto de Deus. Eu não digo que esse juízo ele é repetitivo. Eu não digo que Deus vai pesar a mão sobre você e vai fazer com que o mesmo fato que ocorreu dentro do contexto da comunidade de Corinto vai ocorrer com você. Eu não estou dizendo, isso não é uma promessa, isso não é uma ordem, isso é uma narrativa. Paulo está me mostrando, está denunciando, está orientando, está
dizendo aos seus ouvintes, aos seus leitores, que dentro daquela comunidade há pessoas fracas, há pessoas doentes e há pessoas que estão morrendo. Fraca que não tem nada a ver com espiritualidade. Estou fraco espiritualmente, por isso que eu não vou tomar a ceia. Eu estou doente espiritualmente, por isso que eu não vou tomar a ceia. Eu morri espiritualmente. Não é esse contexto. O que está ocorrendo aqui dentro dessa comunidade é um juízo direto sobre estas pessoas que estão tratando o corpo de Cristo de forma seletiva. Elas estão tratando dentro do corpo de Cristo, vamos dizer assim, elas estão dividindo o corpo de Cristo em classes. Por causa deste comportamento, elas são pessoas indignas do corpo de Cristo. É isso que Paulo está mostrando nesse texto. Por causa desta atitude de coração, muitos estão fracos, fisicamente fragilizados. Não somente isso, eles estão doentes. Eles estão com algum tipo de doença que não sara, o seu organismo não sara. Eles estão doentes e não muitos, não poucos, muitos já morreram devido a esta atitude, devido a este comportamento. A comunidade de Corinto está sob um juízo direto de Deus. Então, o que este texto me deixa claro, o que ele me mostra, é que eu não posso trabalhar, eu não posso me comportar dentro do corpo de Cristo com, vamos dizer assim, menosprezando o grupo B e enaltecendo o grupo A, porque o grupo A, ele está dentro do meu nível e coisas desse tipo. Se isso ocorre, existe dentro do meu e do seu coração, o que Paulo me adverte, o que Paulo está nos advertindo como corpo de Cristo, é que isso deve receber um basta. Isto não deve ocorrer. E se em algum momento isso ocorreu, devemos nos arrepender e não tratar o corpo de Cristo como facções, como pequenos grupos. Porque o verso 31 diz: mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. O que Paulo está dizendo assim: se você analisar a sua conduta, se você analisar o seu comportamento para com os teus irmãos em Cristo, você não entraria em juízo. Mas quando você não analisa o seu comportamento, acha que esse comportamento é o comportamento normal de um cristão, trabalhar sendo seletivo dentro do corpo de Cristo, menosprezando seus irmãos, menosprezando seus pastores, menosprezando sua liderança, se achando o cara, se achando a mina, se achando o teólogo, se achando o pastorzão, menosprezando o A, menosprezando o B. Se você trabalha com se isso existe dentro do seu coração, eu acho que você e eu devemos analisar a nossa conduta, para que não sejamos, como Paulo diz no verso 32, para que não sejamos condenados com o mundo. E veja que o comportamento desses irmãos que fazem um tipo de separação entre o corpo entre um determinado grupo e os demais, fica claro que o texto fala sobre as refeições. Verso 34, se alguém tiver fome, que come em casa, a fim de não vos reunir-vos para condenação. Então o que Paulo está falando é que este tipo de comportamento que menospreza, um comportamento que menospreza os demais, um comportamento egoísta, um comportamento que não compartilha daquilo que tem com o outro, quando essas coisas existem em nós, quando você não consegue socorrer, tendo e não consegue socorrer o seu irmão, quando essas coisas ocorrem entre nós, quando você trata o irmão A, porque o irmão A tem uma condição financeira boa, e menospreza o irmão B, porque o irmão B ele é uma pessoa simples, humilde,
mora no meio de palafitas. Se você tem esse tipo de comportamento, quando você se aproxima da mesa do Senhor, toma o pão, bebe do cálice, você partilha deste momento de uma forma indigna. É isso que significa maneira indigna, comportamento indigno. Dentro desse contexto, ele pode ser ampliado, ele pode ser aplicado a outros contextos? Sim. Qualquer comportamento indigno que fere, que maltrata o corpo de Cristo, que envergonha o corpo de Cristo, isso também pode ser colocado aqui. Eu posso ampliar e aplicar isto ao contexto, mas especificamente o que Paulo está lidando aqui é com um tipo de comportamento totalmente reprovável, denunciado por Jesus, denunciado pelo apóstolo Paulo e denunciado pelo apóstolo Tiago. Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.